Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas doutrinárias. E hoje iremos convidar o irmão Fernando Torres para proferir uma palestra com o tema Fé, Caridade e Evolução. Que todos possamos, nesse momento, nos concentrar, nos alinhar com a espiritualidade superior, que possamos abençoar e iluminar as palavras do nosso irmão. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado aos amigos da Casa de Orações Francisco de Assis, a quem cumprimento, em especial na pessoa de Seu Otávio, querido amigo das lides do Movimento Espírita Federativo do Estado da Bahia, rogando a espiritualidade maior que siga nos envolvendo com a boa intuição, a fim de que possamos aqui tecer singelos comentários acerca de um tema o qual, de certo, não esgotaremos neste momento. Assim sendo, como você bem colocou, falar em fé, caridade e evolução, entrando já na nossa temática, é pensarmos, antes de mais nada, em como temos manifestado ao longo de nosso trajeto evolutivo de espíritos imortais que somos cada um de nós, essas potências da alma. Potências estas que estão umbilicalmente ligadas, de mãos dadas, uma com a outra. Não há uma sem a outra. Uma vez que dizer que há caridade sem a fé, ou vice-versa, equivale a confrontarmos com a advertência de Tiago, quando nos assevera que não pode haver uma fé sem obras, do que adiantará, pois, tê-la, e isso nada nos modificar, isso nada nos mover à frente, nada nos inclinar ao amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Especialmente nos dias de hoje, ainda é reduzida tão somente ao seu aspecto material, que é útil, necessário, mas que à luz da doutrina espírita não é suficiente. Não é suficiente por quê? Porque não basta simplesmente buscarmos fazer o bem de qualquer forma, mas sim da melhor forma possível, em especial aquela que está com a grande marca do desinteresse, da abnegação e da benevolência. É interessante aqui ressaltar a benevolência como sendo aquilo que deve preceder o próprio ato da beneficência. Beneficência sendo o produto, sendo esta forma de caridade que vai nos mover na assistência às necessidades, usualmente materiais, de nossos irmãos do caminho, momentaneamente nessas provas, afastados dessas facilidades da matéria. Ou antes mesmo até de facilidade, do mínimo existencial para conseguirem desenvolver-se enquanto personalidades que são neste mundo. Assim sendo, quando nós praticamos a beneficência desacompanhada do sentimento de benevolência, podemos perceber que torna-se um tanto quanto estéril. O bem que é feito, ele é o bem, está sendo feito. Agora, o proveito que nós estamos tirando desse bem é que torna-se aqui objeto de nossa reflexão maior. Por quê? Será que se eu faço algo com uma má vontade, será que se eu faço algo queixando-me incessantemente daquilo que eu estou fazendo, eu estarei tirando um bom proveito daquilo que faço? Será que quando eu faço algo sem enxergar tudo o que envolve aquilo que faço, sem me doar por inteiro àquilo, eu estou realmente agindo de acordo com aquele bem que eu quero fazer? Eu acho que a resposta é uma só. Não, né? É por isso que nós somos convidados a refletir acerca de fé e caridade aqui de um modo muito entrelaçado. Não teremos a pretensão, no momento de hoje, de tecer maiores comentários em separado de uma como de outra, mas muito pelo contrário, elencando a fé, a caridade e a evolução como este mesmo caminho que temos percorrido ao longo de nosso trajeto, né? Claro que, enquanto espíritos por demais imperfeitos que ainda estamos, e poderia até dizer que seremos sempre, uma vez que até mesmo a perfeição, por maior que seja a que viremos a alcançar, será relativa diante de Deus, que é o único ser perfeito. A nós tão somente cabe a perfectibilidade, a busca constante da perfeição, a fim de que nos melhoremos progressivamente. Portanto, nessa busca, nós vamos encontrar
em tudo o que fazemos. E fazer aqui deve ser entendido não somente no seu aspecto que usualmente é colocado, que é o do fazer exterior, algo que faço para fora, algo que faço com as mãos, algo que entrego, que dou com as mãos. Mas o fazer aqui, especialmente à luz da doutrina espírita, deve por nós ser entendido como desde o ato de pensar, passando ao falar, chegando-se no externar. Externar para nós aqui neste plano material. Porque o pensar por si só, bem estamos informados, que externa algo. A vida torna-se manifesta desde os nossos pensamentos. O pensamento é vida, o pensar é criar. Portanto, é necessário que pensemos a caridade para além dessa visão um tanto quanto reducionista, que por vezes, quando praticada de modo beneficente, mas despida da benevolência, acaba-se por tendo maculada toda a sua possibilidade. Sendo então a caridade essa síntese maior de todas as virtudes que ela representa, pensando à luz da doutrina espírita, chegamos à conclusão que o buscar realizá-la desde os nossos pensamentos, para que isso seja um reflexo em nossas palavras, e das palavras tão naturalmente torne-se um reflexo de nosso procedimento, percebemos que há uma coerência, fruta de um esforço de cultivo, porque não é algo que se dará do nada. Não é algo que se dá sem o esforço de o adquirir. Muito pelo contrário, é necessário que nós nos inclinemos à aquisição dessas virtudes. Como bem salienta Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é uma conquista de cada um de nós. Está em maior ou menor grau de acordo com o uso que temos feito do que a providência divina nos tem concedido como material evolutivo. Não é? Naturalmente que no começo, em períodos primários, onde ainda nos encontramos muito mais próximos do ponto de partida do que da linha de chegada, os nossos instintos ainda não terão sido sublimados por nós. Então, a caridade àquele momento por nós, ela ainda será uma caridade, por assim dizer, entre aspas, ela ainda será uma caridade muito aquém daquilo que ela realmente significa, mas que deve ser por nós refletida aqui, tendo em mente o aspecto evolução, à luz daquele momento evolutivo de cada um de nós. E é o que nós temos visto, né? Basta que nós vejamos e percebamos as várias manifestações religiosas ao longo da história da civilização humana, como temos evoluído e como hoje, a despeito de gozarmos de uma evolução tecnológica muito grande, de gozarmos de uma evolução material muito grande, ainda remanescem em nós a presença de certos comportamentos daquelas épocas, hoje, que um pouco ainda afastadas, têm as suas marcas ainda gravadas em nós. Digo, por exemplo, ainda hoje nós não temos praticado a caridade na sua mais fina, como poderia dizer, expressão. Ainda temos praticado a caridade acompanhada de pensamentos ocultos, como bem salienta Kardec. Ainda temos agido de modo caritativo com interesses secundários, materiais e ou morais. Acontece que devemos, como falei agora há pouco, olhar cada coisa dentro de seu tempo, a fim de que nós incorramos aqui em visões anacrônicas, isto é, passemos a analisar um tempo com o olhar de outro, sendo muito mais até do que julgadores inquisidores. Nesse sentido, Joana de Ângeles nos convida a uma reflexão muito interessante acerca dos instintos, tal como Kardec nos convida a refletir. Do instinto à razão, da razão ao sentimento. A veneranda nos convida a refletir acerca do dar, não saber a nossa mão direita o que dá a mão esquerda, não é? E tendo em mente esse trajeto evolutivo elencado por Kardec, do instinto à razão, da razão ao sentimento, fazendo este paralelo com não saber o que uma mão dá, quando a outra esconde-se, nós somos convidados a refletir justamente nesse projeto de sublimação dos instintos, né? Chegará o dia em que, naturalmente, estes atos caritativos terão alcançado tamanho patamar evolutivo que nem sequer por nós serão percebidos.
dada a espontaneidade com que eles serão praticados. Então, do instinto à razão, da razão ao sentimento, quer dizer que, paulatinamente, à medida que fazemos bom uso das oportunidades evolutivas que temos em cada reencarnação e na vida além da vida, nós vamos aperfeiçoando os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Vamos sublimando, vamos nos depurando. Nesse sentido, quando nós paramos para refletir acerca desse paralelo feito, é muito interessante termos em mente que, por mais que possamos supor hoje que ainda nos encontramos muito distantes disso, eu acho que essa é uma visão um tanto quanto, poderia dizer, pessimista, talvez, porque é necessário que façamos este esforço de nos observar naquele tempo e nosso momento evolutivo, a fim de que nós não nos julguemos de modo pernicioso. A fé e a caridade, portanto, vão, à medida que nós as trabalhamos em nós, manifestando-se cada vez mais próximos daquilo que elas realmente representam, não guardando qualquer relação com as nossas inferioridades, que naturalmente existem. Caridades em pensamentos são as que por nós, por mais das vezes, as mais relegadas ao esquecimento, se não as mais menosprezadas também. Como falamos aqui acerca da beneficência, não a desmerecendo, mas buscando refletirmos acerca da necessidade de que conduzamos as nossas atividades beneficentes com a benevolência, somos convidados a refletir acerca do que Emmanuel bem coloca no livro Vinha de Luz, em seu capítulo 110, a da caridade essencial. E peço licença para fazer uma breve leitura tão somente da passagem em que o benfeitor baseia-se para tecer os comentários que teremos como material de reflexão. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, e andeis nele. Segundo a carta de João, capítulo 1, versículo 6. A caridade essencial, tal como vem aqui colocando o benfeitor e acabamos um pouco de falar, é justamente essa por nós tão menosprezada. Essa que inicia-se desde o pensamento, externa-se no falar. Essa que, sobretudo, encontra talvez o seu ápice na prece, que é esta concentração, que é este pensamento voltado a este fazer por nós, usualmente priorizado. Prossegue o benfeitor convidando-nos justamente a refletirmos. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Não podendo existir a caridade sem a fé, é necessário que nós busquemos fazer com o sentimento, com a virtude, que de fato a eleva, que de fato a consolida, porque do contrário se tornará oca, um tanto quanto estéril, fazendo com que nós percamos um pouco do proveito que poderíamos tirar daquela ação. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Quando Emmanuel encerra, então, essas colocações, dentre outras aqui que acabamos de ler, eu acho que torna-se mais claro para nós a necessidade da constante busca de nosso melhoramento, mas feito de uma forma consciente, não tão somente de agirmos de um modo mecânico, sem sentirmos aquilo que estamos fazendo, mas nos perguntarmos constantemente por que fazemos aquilo que fazemos, o que eu estou buscando aqui, a fim de que descobramos se há ou não há qualquer pensamento oculto em nossas ações. Portanto, praticar a caridade deve, por nós, à luz da doutrina espírita, ser concebida como este ato que une e funde o pensar, o falar e o agir, como sendo uma simples expressão do espírito imortal que somos cada um de nós, como sendo uma simples expressão da imagem e semelhança de Deus que somos nós, não na forma, mas na essência, neste DNA divino que carregamos, que nos dá a possibilidade de
expressá-lo numa palavra que consola, num pensamento que nos auxilia a nos colocar acima daquilo que momentaneamente poderia turbar a nossa visão, a fim de que possamos nos fazer luz, não é? A música de abertura muito nos chama a atenção e é extremamente vem a calhar, né, para a reflexão, uma vez que Francisco de Assis bem mostrara para nós a fé tal como aqui gostaríamos de falar. Não a fé que se reduz a uma crença religiosa, como iniciamos a falar da caridade. Não a fé de um modo reducionista, mas a fé como sendo este sentimento inato que cada um traz dentro de si para cultivar, para fazer com que brote, com que cresça, com que dê frutos e manifeste-se para com tudo e todos ao seu redor. Essa fé que não deve ser confundida com o envolvimento, porque o envolvimento tão somente leva-nos a fazer ou não fazer algo, e lembre-se, é algo que eu estou batendo na tecla, eu posso estar sendo repetitivo, mas tem a razão de ser, que é o de pensarmos a caridade desde os nossos pensamentos, tendo tudo o mais sendo consequência disto. Então, quando nós pensamos em envolvimento, nós somos convidados a perceber que envolver-se não é a mesma coisa de comprometer-se. A maior significação e diferença destas duas palavras nós podemos ver justamente em uma brevíssima história aqui, que está no livro Cartas e Crônicas pelo Espírito Humberto de Campos, em seu capítulo 3º, onde temos o mestre solicitando a Pedro que fosse à casa de um amigo de sua pessoa e que lá prestasse auxílio à filha daquele que Jesus dissera ser amigo. Pedro, então, sente-se muito feliz e lá vai ao encontro daqueles que Jesus o solicitara auxílio. Mas chegando lá, Pedro, como bem diz Divaldo, mais humano dos apóstolos, depara-se com situações que a muitos de nós, com certeza, nos levaria a tomar os mesmos posicionamentos que Pedro tomou naquele momento evolutivo. Logo na entrada da casa, Pedro encontra uma situação onde depara-se com um irmão entregue ao vício do álcool, jogado ao léu. Pedro, então, não perde tempo, péssimo pensamento, tanto quanto indecoroso, adentra na residência e lá chegando encontra quadro após quadro uma série de situações que causam-lhe angústia, que causam-lhe tristeza, a ponto de narrar o Espírito Humberto de Campos, o venerando apóstolo colocar: o nome de Deus não pode ser pronunciado nessa casa. Bebida, jogo, aposta, violência, enfim, o que há aqui para fazer? Fato é que aqui, pedindo-lhes perdão por não estar narrando com todos os detalhes que há no escrito de Humberto de Campos, o qual convido todos à leitura, que é bastante enriquecedora, Pedro aproxima-se então do leito onde estava acamada a filha do amigo de Jesus e que Jesus solicitara a Pedro prestasse auxílio. Pedro, chegando próximo a ela, é então recebido com um ato de destempero de sua parte. Enferma, que se encontrava fisicamente, provavelmente de várias maneiras, o agride verbalmente, profere gestos que ele se ofende, enfim, diz o apóstolo então nos escritos: eu vou abandonar este lugar, vou fugir daqui. E eis que ele de lá parte e volta como se tivesse feito aquilo que houvesse ali sido chamado a fazer. E chegando narrando ao mestre tudo isso, Jesus responde tão somente com uma colocação: Pedro, eu sei de tudo isso que tu acabaste de me narrar. Eu conheço um amigo e sua família. Eu apenas pedi que você ajudasse. Percebe? Quando nós falamos em envolvimento e comprometimento, o envolvimento de nossa parte pode, por vezes, ser superficial.
Mas quando nós nos comprometemos, isso não é superficial. Isso faz com que nós saibamos observar as situações postas ao nosso redor como material a ser trabalhado para que possamos deixar aquilo ali a nossa parte, para que possamos, como a música que abriu os nossos trabalhos de hoje, mais amar do que ser amados, compreender do que ser compreendidos, possamos nos comprometer, tal qual aqueles primeiros cristãos comprometeram-se indo ao circo, regozijando-se por estarem a testemunhar a fé imorredora que sentiam em si e que os levara, sem qualquer receio, e ou mesmo com receio, que os levara a enfrentar tudo aquilo que lhes estava ali sendo proposto. Tudo aquilo que lhes estava sendo proposto e que tão somente viabilizaria a edificação do reino de Deus em cada um. Por isso é que é tão necessário nós refletirmos sempre acerca da fé e da caridade. Nós buscarmos pensar a fé e a caridade e entendermos que, como tudo ou mais, a fé e a caridade vão por nós manifestando-se e nos auxiliando cada vez mais na medida que nós as buscamos, na medida que nós buscamos com elas nos conduzir por todos os caminhos de nossa existência. Muitos de nós passam por situações em que é perfeitamente possível nos identificarmos com este momento em que o apóstolo foi solicitado à casa do amigo de Jesus, mas que não pudera prestar o auxílio devido. Quantas não são as situações que nós não nos vemos superficiais, pensando, nossa, mas fulano de tal, uma pessoa assim, assado, como? Mas essa situação não tem nada aqui que eu possa fazer. Como é que nós estamos pensando esse fazer? Essa é a questão. Por mais das vezes, este fazer, ele está ligado a alguma ação material. O que é bom, útil, necessário, mas não é suficiente. É necessário que nós sigamos além disso. Rememorando mais uma vez, Cefas, a rocha onde Jesus dissera que edificaria o templo dele, não tenho ouro nem prata, mas te dou o que tenho. A despeito de todos nós sabermos que de nós nada podemos dar, mas tudo poderemos dar naquele que nos fortalece. Ou seja, quando nós buscamos a nossa essência, quando nós buscamos tirar de nós o melhor que há em nós, estamos nos conectando ao divino e fazendo com que verta a tudo e a todos ao nosso redor este bem. Eis que então podemos dizer que os acertos podem ser creditados, sem dúvida alguma, a Deus. Já os erros podemos debitar em nossa conta. Neste mesmo sentido, aqui, é interessante nós refletirmos que, por mais das vezes, nós podemos mensurar muito bem as consequências de uma má ação. Mas, não sei se já pararam para refletir. Como uma boa ação, por menor que ela seja, ela tem consequências imprevisíveis. O bem, ele é imensurável. O mal, entre aspas, vou até reformular. As consequências da ignorância de cada um de nós, quando pratica um ato contrário à lei de Deus, é limitado. Porque todo ato, ou como bem nos diz, um ato apenas de amor, sempre cobrirá a multidão de pecados. Mas é um ato de amor. Não é um ato simplesmente mecânico. É um ato que envolve a minha essência numa consequência que externa-se com a naturalidade do meu estágio evolutivo. Não nos comparemos uns com os outros. Estejamos certos de que cada um está em seu estágio evolutivo. Mas busquemos sim nos inspirar a fim de seguir essas ações que iniciam desde os nossos pensamentos, com as nossas palavras, para com os atos que fazemos ou deixamos de fazer.
Pratiquemos então essa caridade essencial. Caridade essencial essa que não é só voltada a outras pessoas ao nosso redor, mas que, como bem nos diz também Emmanuel neste capítulo 110 do livro Vinha de Luz, caridade essencial que se volta às manifestações mais sinceras de servirmos com Jesus. Caridade essencial que deve iniciar de nós para com nós mesmos. Nós não poderemos jamais colaborar de um modo proveitoso se nós estivermos a nos esquecer. É necessário que busquemos essa prática caridosa também para com nós mesmos. Sabe? Então, ou nos dedicarmos a uma leitura edificante, participarmos de um grupo de estudo, nos dedicarmos a assistir esta ou aquela palestra, compreendendo que aquele que ali se coloca a esforçar-se para falar um pouco daquilo que sente à luz do Evangelho, ele é limitado. Compreendendo que o Espiritismo tem respostas para tudo, mas o Espírita não. Mas busquemos, sim, busquemos traçar aquela linha entre o necessário e o supérfluo. Busquemos acrescentar mais vida e vida em abundância em nossa existência, a fim de que nós possamos paulatinamente ir construindo a pequenos atos de renúncia, a grande renúncia, que por nós já não mais será nem sequer uma renúncia, mas sim uma plena aceitação da vontade de Deus em nossa vida, porque a fé e a caridade nos estarão já tão entranhadas que não mais teremos receios uns dos outros, pois que saberemos que todos estaremos juntos uns para com os outros. Minha querida amiga Roseane e aos amigos da Casa de Orações Francisco de Assis, a quem mais uma vez cumprimento na pessoa do querido amigo, seu Otávio, que sempre nos puxa a orelha, seu Otávio não, mas como eu já lhe falei, com minha mãe, sempre que eu a falava, mãe, você não, a senhora. E aí é interessante, né? Que em nosso crescimento, especialmente com os nossos pais, nós questionamos muitos comportamentos. Mas quando nós nos vemos como pais, nós passamos a compreender melhor esta ou aquela situação. É isso, meus amigos e minhas amigas, que possamos dar continuidade às nossas atividades em nossos lares, refletindo acerca de como nós temos feito tudo aquilo que temos feito, que vai desde o lavar os pratos, que deve por nós ser pensado, né? Se eu estou lavando os pratos, é porque, graças a Deus, pude o sujar com comida. Então, reflitamos na beleza que é nos dedicarmos ao trabalho e vermos o trabalho como toda e qualquer atividade útil, a começar do cuidado com a nossa casa mental. Minha querida amiga Roseane. Com certeza. Queremos agradecer por essa maravilhosa reflexão. E se por acaso você ainda não curtiu nossa página, esse é o momento de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas palestras. E que nesse momento possamos levar nossa mente, nosso coração para as palavras do Senhor. Que possamos nos manter sempre confiantes, pois nele está a nossa glória, o nosso poder e a nossa fé. Que possamos nesse momento levar paz e tranquilidade para todos os nossos irmãos que estão angustiados, que estão enfermos. Que possamos aqui sempre confiar na palavra do Senhor. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima palestra. Assim sim.